Qual o teu nome completo? André Luiz Dorgan Maués. Dorgan Maués. Dorgan é o quê? É árabe, É árabe? árabe. Só notei que você tinha alguma coisa diferente de... Não era um traço amazonense, era um traço diferente. O traço amazonense sou eu que tenho, né? O traço Por amazonense. parte da mãe. Aí, Dorgan é parte da mãe. André, o que você faz fora da atividade na igreja? Fora, eu trabalho no TRE, né, Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Sou formado em Administração Pública pela Universidade do Estado, né, do Amazonas, UEA. E iniciei aí o curso de Direito na UFAM, mas estou ainda me... Então hoje você é acadêmico de Direito também, né? Além também. Certo. E casado, solteiro? Estou noivo. Noivo? Muito bem. Estamos aí em relacionamento, eu e minha noiva Carol, há 10 anos. Há 10 anos? E ano que vem, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, nós estamos já programando o casamento. Ótimo, né? Então já temos aí uma comemoração, uma festa aí já agendada para o ano que vem. Parabéns. Mas André, essa nossa coleta de entrevistas com as pessoas que trabalham na Pastoral da Música, então, Pastoral da Liturgia e Ministério de Música. Pastoral da Liturgia e Ministério de Música. E é justamente aquilo que alegra, né, que dá mais vida à celebração. Tem uma importância muito grande na celebração. E como é que começou isso para você, essa experiência que hoje praticamente você é que coordena essa liturgia, Pastoral da Liturgia e Ministério da Música? Como é que foi isso? Hoje nós estamos servindo como tocador, né? Toco violão e contrabaixo também. Minha noiva canta lá junto com a gente no grupo. E isso tudo começou já faz muito tempo. Eu vou fazer uma rápida passagem, um resumo rápido aí da minha caminhada aí na igreja, né? Eu, na verdade, venho de uma história que eu acredito que lá do meu nascimento, quando a minha mãe estava grávida, o Papa veio aqui, estava em Manaus, e passando ali na Constantino Neri com hoje que é João Valério, tem uma drogaria ali, né? Ele estava passando ali, e a minha mãe com barrigão já, quase 9 meses, 8, 7, não sei. E ela e o meu pai. E estacionaram o carro ali, aquela multidão, você imagina, né? A visita de um Papa. Eu lembro desse país, você deve se lembrar. Da criança, uma cidade como, tão velho assim, mas como Manaus. E nesse dia, ele estava passando ali, minha mãe estava lá, eles estacionaram o carro, acho que bem antes, né? Para esperar a passagem ali do Papa. E quando o Papa vinha assim, que eles avistaram, né? Minha mãe grávida, aquele barrigão, ela subiu no teto do carro. Opa. Olha a bênção que buscava, né? Aquela fé da minha mãe que hoje eu sou muito grato a ela de estar na igreja. Por isso, uma das coisas, né? Subiu no teto do carro e quando ela subiu, que ela olhou o Papa, ele vai passando, né? E virando para todos os lados, abençoando, né? Uhum. Quando ela subiu, ele virou pro lado dela assim, fez aquela bênção, sabe? Me arrepiou todinho, só de imaginar, né? E eu acredito muito que essa bênção, com a fé da minha mãe ali, possa ter transmitido para mim, né? Ali eu no ventre dela. E quem sabe essa bênção desse Papa que tem-se como um dos maiores papas da igreja, né? Papa João Paulo II, falecido, possa ter, desde ali, me dado muitas coisas boas, né? E tanto que depois, quando eu já tinha uns 12 anos, né, 11 para 12 anos, aí eu comecei, meus pais já iam, né, para a igreja, assim, não eu tanto como eu agora, né, mas eles já iam, inclusive frequentaram o ECC, né, Encontros Casais com Cristo, e com 12 anos eu comecei a me interessar assim, pelas coisas de Deus, coisas da igreja, e por mim mesmo eu comecei a ler o Evangelho, sabe, ler os 4 Evangelhos, cheguei a uma fase de ler todos os evangelhos várias vezes, sabe? E isso foi uma das maiores bênçãos, uma bênção da minha vida, porque Deus é tudo, é a melhor coisa que a gente pode ter na nossa vida, né? Uhum. Ele que nos guia, nos dá força e nos leva para o caminho certo, né? Para a felicidade verdadeira. Então, desde esse tempo eu comecei a ler, aí foi a partir daí que eu
com 12, 13 anos, comecei a ir para a igreja, né? Junto com a minha mãe. Nessa época você já estudava música ou não? Aí eu comecei. Foi a partir dessa época, assim, que eu comecei a tocar violão. Inclusive meus pais me colocaram numa aula de violão com o professor que eu tive, foi o professor Domingos Lima. Ia praticar na igreja, né? Com 13 anos comecei a tocar. Era uma época, né, em que é muito legal de lembrar, porque inclusive a Dorinha cantava lá, nossa amiga lá da igreja, tocava e ela cantava, e outras senhoras também. E a gente não tinha assim uma equipe grande como hoje, né? Era só o violão? Era só o violão, só eu mesmo ali tocando e com aquela dificuldade aprendendo ainda, mas era uma coisa de se lembrar tão legal, porque a gente não tinha essa, assim, não tinha estresse, não tinha nada, não. Mesmo uma coisa simples, a gente estava ali servindo, sabe? Isso que eu acho legal de lembrar essa época, né? E foi a partir daí que tudo foi, né, iniciando. Só que aí comecei com 13 mais ou menos, até os 16, 17, toquei na igreja. Quando chegou com 17 anos mais ou menos, eu me afastei, né? Aquela coisa, né, que eu acho que todos nós, algum tempo na vida, a gente viveu um pouco do filho pródigo, né? Que Jesus ensinou pra gente, falou em parábolas, né? A linda parábola do filho pródigo. Todos nós um dia na vida tivemos esse momento, né? Passei uns 10 anos afastado. Uns 10 anos, sem tocar nada, afastado da igreja. E a minha mãe, de vez em quando, me dizia: filho, vamos lá, tá? Eu ia, claro, de vez em quando eu ia na missa, né? Mas aquele católico que só ia na missa de vez em quando, sabe? Mas engajado não mais, né? E aí chegou um belo dia, um belo tempo, um belo ano, em que a mamãe vinha me chamando: bora, olha, o Júnior tá te chamando, que ele ia atrás de mim para aprender e tocar. E eu nem tocava essas coisas todas, mas ele vinha, né, para querer aprender e tal. E eu nem me lembro até dessas circunstâncias, né? E hoje ele superou, hoje toca, ele que ensina a gente, né? Hoje o Júnior, nosso grande amigo, melhor amigo. Eu vi uma vez um colega meu, professor, dizer que um professor, né, aquele que ensina alguma coisa a alguém, ele tem que um dia aprender que morra o professor e que nasce o aluno. Isso ele quer dizer o seguinte, que você inspira uma pessoa a estudar, ou então a praticar, a aprender alguma arte, ou tocar violão, mas que morrer o professor é que ele, não é, ele permite que o aluno seja melhor do que o professor, né? Que ele superar ainda. Mas sempre falando que a inspiração veio de algum lugar. Geralmente esse é o nosso papel, que a gente, quando inicia esse papel, né, como professor, como evangelizador, como líder comunitário, enfim, qualquer que seja, é justamente esse papel inspirador que é muito importante. E a gente sempre espera que o nosso aluno, o nosso, enfim, que seja melhor do que nós, né? Cresça, né? Cresça melhor. Bastante, é verdade. Foi assim que aconteceu com o Júnior, né? E daí ele vivia me chamando, né? Eu digo, por isso estou falando isso aqui, porque eu digo sempre para ele que você, Júnior, foi um dos responsáveis, claro, em primeiro lugar Deus, mas ele foi um dos responsáveis de eu estar de volta ali também, hoje na igreja. Por quê? Porque quando eu me vi, depois desses 10 anos, esse tempo todo afastado, já estava uma pessoa irritada, uma pessoa estressada, um jovem até, mas já, sabe, muito diferente daquela época em que eu estava na igreja, né? O mundo parece que vai nos distorcendo, sabe? Mas foi bom essa experiência, porque quando eu cheguei nessa fase de estar me vendo assim, totalmente fora do eixo, né? Eu tive uma briga com um colega de trabalho, e isso foi em 2008, dezembro de 2008, que teve essa discussão com esse meu amigo de trabalho, de futebol, finzinho do campeonato lá brasileiro de futebol, né? Normalmente nessa época, novembro para dezembro. E aí eu voltei para tocar. E eu, 10 anos parado da música, não sabia mais praticamente nada. Só sabia os acordes normais e tudo, básicos, né? E aí voltei, com toda a paciência ele foi. Aí o que eu pensei? Dezembro a janeiro, vou tirar umas férias.
decidi tirar férias do trabalho e disse para ele: Júnior, meu irmão, eu tô uma pessoa estressada, eu tô voltando disso, porque é a situação, né? Agora eu quero me dedicar, voltar para Deus, mas eu vou tirar umas férias primeiro, vou descansar, vou relaxar. Aí peguei a família, né? Eu, mamãe, minha irmã, namorada da minha irmã, minha prima, o filhinho dela, Gabriela, também todos participam da igreja hoje, e a minha noiva, Carol. Fomos viajar, fomos para Fortaleza, ficamos um mês de férias. Foi uma das viagens mais maravilhosas da nossa vida, sabe? Família, sempre é bom estar em família. E depois disso, quando voltamos dessas férias, aí seu João, desde esse dia que foi, a gente voltou em fim de fevereiro, 27 de fevereiro, a partir de março de 2009, né, já, março de 2009 até hoje, todos os dias, todas as semanas, todos os dias que precisa, a gente está lá na igreja, servindo, sabe? É uma coisa interessante, porque a gente nota que a banda hoje que você toca, que posso até dizer que você é o líder da banda, né? Ela é uma banda quase que profissional, mas que ela atua exclusivamente dentro da igreja, né? Você tem um trabalho à parte, né, como profissional, e músico dentro da igreja. É uma coisa muito interessante isso. Eu acredito que não deve ter faltado convite para vocês tocarem de forma até profissional em outros lugares. Mas você já viu alguma coisa assim? Já surgiu esse tipo de convite? Os meninos já teve convite. Realmente já aconteceram alguns convites para os meninos. E aconteceu exatamente isso que o senhor está falando. Sem o senhor ter o detalhe do que o senhor está perguntando, o senhor já, né, já vislumbrou a situação, realmente. Principalmente para os meninos, que eles tocam muito bem. O Júnior, ele já teve convites para tocar banda de forró, banda de boi, o Breno, deixa eu ver quem mais, o Elton, o rapaz da bateria, todos estiveram, mas eles preferiram não adentrar porque nós chegamos a um ponto realmente de maturidade, de vida mesmo, eu acredito, que a gente já tem outro foco, sabe? A gente não tem mais aquele foco de seguir carreira de banda musical, né? Musical de outros ritmos, de outros vamos dizer assim, outros tipos de música. Porque hoje, se você for imaginar algum tipo de manifestação cultural, vamos colocar com as devidas aspas, tem esses grupos de forró que, na verdade, eles tocam um tipo de música que é um pouco incompatível até com a nossa própria filosofia de vida, né? Com certeza. Então fica valores, né? Fica uma coisa meio... E é o que vende. Infelizmente, o que é comercial hoje é isso, é esse tipo de música. Se eu te pego. Essas músicas que de duplo sentido, músicas que muitas vezes elas são uma apologia à degradação da dignidade da mulher. Principalmente esse novo forró aí que surge. Que muitas vezes a gente vê que as pessoas até gostam disso, mas gostam pelo ritmo e nunca se atentaram para escutar a letra da música. O que se trata na letra da música. Quando escutam, levam na brincadeira, né? Na seriedade mesmo da vida, né? Que às vezes a gente precisa, ainda mais muitas vezes pessoas que são pais de família, né? Precisam ter essa seriedade, né? De ver, selecionar, né? O que é bom, o que realmente não é bom. Então, foi assim, isso foi um pouco um resumo da minha trajetória ali, né? Inicial na igreja, e como eu falei, a partir de março de 2009, a gente começou aí já um trabalho de serviço a Deus mesmo, sabe? De buscar viver ali o evangelho, não só na igreja, mas fora também, né? Porque é para isso que a gente está ali na igreja, para a gente romper os limites do físico ali da igreja, para chegar em primeiro lugar a nossa família, depois os amigos, nosso ambiente de trabalho, e tudo a gente ter Deus, né, no coração e na vida. E esse grupo de música e de amigos, ele foi um início, e
E o desenvolvimento até hoje tem sido assim, um grupo muito maravilhoso, sabe, João? Eu nunca pensei assim que eu fosse voltar para a igreja e Deus fosse me dar tantas bênçãos assim, sabe, em tudo. É o que eu digo para as pessoas. Deus muda a vida da gente, sabe? Às vezes a gente vê assim, os evangélicos falando, né? Ah, porque eu era drogado, eu era não sei o que, não sei o que. E, infelizmente, não só evangélico, mas católico, todas as religiões têm seus erros, suas falsidades, vamos dizer, suas coisas, as inverdades, né? Infelizmente tem, porque tudo é feito por homens, nós homens, né? Pecadores. Mas Deus realmente transforma a vida das pessoas, né? Com certeza. Pode ter pessoas que dizem isso, mas de repente para fazer uma propaganda, né, de repente de uma religião e tentar ganhar adeptos para essa religião, tudo, pode haver como eu estava comentando, essa falsidade, pode ter essa falsa verdade, pode existir, mas muitas que falam, qualquer religião, que falam que Deus transformou a sua vida, muitas é um sinal de Deus mesmo, é verdade, sabe? Porque isso é um grande sinal que eu tenho na minha vida. É a partir daquele ponto em que eu me toquei, né, onde eu estava, e me voltei para Deus, seu João, tudo na minha vida mudou, assim, de verdade, assim, tudo melhorou, sabe? Olha o meu relacionamento com a minha mãe, né, era uma coisa difícil, mas melhorou tudo, e hoje tudo Deus abençoa. E esse grupo foi, parece que, mais uma bênção, né, na minha vida, porque a gente começou a trajetória na igreja e encontrou dificuldades, né, ali na música, né, a gente encontrava dificuldades de reunir todo mundo, era um grupo menor, bem menor. A gente começou, quando eu voltei agora em 2008 para 2009, era o Jânio no teclado, o Marcos teclado e o Roseli, eram 4 só. Aí entrou comigo, fez 5. Aí é o que eu vou deixar aqui no registrado. É uma coisa muito importante. A gente é amizade, olha. Amizade. A gente é Deus, força de Deus, da oração e a amizade. Chegou uma fase do nosso grupo em que inicialmente a gente ia tocar e tal, a gente sempre se deu bem, eu e o Júnior, sempre gostamos um do outro, mas vem as dificuldades, né, de cada um e tal, a gente fica, puxa vida, fica triste e tal, por muitas vezes não conseguir reunir todo mundo, mas chegou um tempo, depois de um ano mais ou menos, junto, né, eu particularmente, eu pensei, poxa vida, que a igreja é um lugar que a gente está e gosta tanto de estar aqui e estar com pessoas convivendo aqui na comunidade. Poxa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar ter os meus amigos aqui. Eu vou buscar amigos por aí, por lugares que eu não sei, que eu, né, de repente lugares que talvez eu possa não encontrar amigos verdadeiros. Não, poxa, meus amigos são esses aqui. São meus amigos que estão aqui comigo na comunidade, servindo, doando sua vida para Deus. E a partir dessa convivência, desse tempo, a gente foi fortalecendo a amizade, sabe? E eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de estar com todo mundo, sabe? Eu gosto eu me sinto bem de estar com as pessoas, de ter muitos amigos, gosto de amigos e tal. Eu olhava isso nele. André, hoje uma realidade aqui na nossa comunidade, São Marcos, aqui no Conde Santos Dumont, é a missa dos jovens e da família. E essa missa, ela começou recentemente, não existia essa celebração no sábado às 18h30. Eu queria que você me contasse um pouco como é que foi a trajetória até hoje que nós temos essa missa, que agora eu acredito que é um sucesso, né? As pessoas comentam, elas vêm, gostam, é uma missa mais alegre, mais
mais participação de música, participação da própria comunidade, das pessoas que vão a essa celebração. Eu queria que você me contasse um pouco disso, como é que foi essa trajetória. Olha, ela começou, em primeiro lugar, ela veio de tudo isso que eu me relatei aqui, de um grupo que se formou, começou pequeno, um grupo de jovens, começou, que sempre atuou ali na comunidade, pequeno, mas foi aumentando. Com a nossa, vamos dizer assim, nosso tratamento, nossa acolhida com as pessoas, sabe, ali, tanto eu, o Júnior, os meninos ali, nós sempre gostávamos de estar com mais pessoas, né? Então, de 4, 5 comigo, o grupo foi aumentando. Aí veio o Ney do atabaque, aí veio o Breno no violão, veio o Afonso na bateria depois, o Gabriel na bateria, veio o Elton na bateria, o Moisés, outro baterista, aí veio o Júnior no baixo, veio a Rafaela no canto, a Carol no canto, Dayana também chegou a cantar com a gente. Então o grupo foi aumentando, né? Solidificando a amizade, aumentando, tudo foi sendo abençoado. E com isso a gente foi tendo aquela necessidade de ter algo mais, sabe, na comunidade. Para os jovens mesmo, para esses jovens que se dedicam desde um tempo já, desde pequenos, crianças, né? Dedicam à igreja. Então, sentimos essa necessidade, né? E tínhamos essa necessidade, só que não sabíamos como implementar, como fazer. Na missa ali, tínhamos a missa no domingo, aí fomos melhorando a novena também na terça-feira. Aí eu ouvia falar de uma missa que existia e existe até hoje lá em Nossa Senhora de Nazaré, lá na Recife. Missa dos jovens e da família também. Mas me falavam, não, a missa dos jovens e tudo e tal. E já até chegava, vai lá na missa, aí assim, né? E a gente participando aqui na comunidade. E chegou um dia que eu tava triste pra caramba, tinha um problema aí na comunidade, normal, problema. Mas, seu João, cheguei lá, uma missa animada, assim, sabe? A gente chegou lá, antes de começar a missa, já tava assim, uma animação, um animador lá com as pessoas batendo palma, assim, sabe? Ali naquele momento alegres, né? Poxa, e eu tava precisando, assim, né? De um acolhimento, vamos dizer assim. E cheguei lá, olha, seu João, uma missa muito bonita, missa assim de jovens, né? Da família. E lotada, né? Totalmente lotada, a gente em pé e tudo. E resumindo, essa missa foi tão bonita, ato penitencial ali, aquele momento em que a gente precisa do perdão de Deus, né? Às vezes a gente está passando uma dificuldade, a gente acha que são os outros que estão impondo aquela dificuldade, mas a gente também tem que ver na nossa parte, nosso erro naquela dificuldade, né? O que eu estou fazendo também para eu estar aqui abatido, para eu estar nessa dificuldade e não ter superado ainda, né? Então, um ato penitencial bonito, sabe? A aspersão com a água benta, né? E aí a gente vai refletindo, vai rezando, meditando, né? Sobre tudo. Aí depois vem os momentos da missa, né? Glória, a oração da família, um momento ali para as famílias, né? Bem bonito. E aí a comunhão, um momento em que a gente está em intimidade com Jesus, recebendo Jesus ali na Eucaristia, né? Que é a nossa fé maior na Igreja Católica. E depois uma adoração, né? Depois da missa, terminando a missa, uma adoração muito bonita. A gente sente a presença de Deus ali, tanto pelas pessoas que estão servindo ali, colocando seus dons ali a serviço na música, né? Que ajuda, né? A levar a palavra de Deus, levar Deus também no coração das pessoas, quanto pelas pessoas que estavam lá também, né? A gente via a fé das pessoas ali em olhar para o Santíssimo Sacramento ali também, que nós acreditamos que é Jesus ali na hóstia, né, no Santíssimo Sacramento, e olhar e acreditar que aquela fé de pedir a Deus, né,
uma bênção, uma cura, ou mesmo agradecer a Deus por tudo, né? E, seu João, eu saí daquela missa, parecia outra pessoa, sabe? Aquele momento, aquele dia, foi um dia parecido com aquele dia em que eu toquei. Nesse momento foi que ocorreu a inspiração para fazer essa missa no sábado. Missa no sábado, porque eu pensei, poxa vida, uma coisa tão linda. Não foi nesse momento exato. Ali eu superei uma dificuldade tão grande, um desânimo, né? Que eu estava por uma dificuldade, e ali eu fui, puxa, e todo domingo eu fui indo lá na missa, todo domingo na missa do jovem lá em Nazaré. Aí depois de um ano mais ou menos, 6 meses, 6, 7 meses, eu acho, quase um ano, né? Eu pensei, meu Deus, que coisa tão linda, eu já tinha, sabe, tantas bênçãos ali, tantas coisas boas, a cada semana, né, que a gente vai se renovando todo domingo lá. Aí eu pensava, meu Deus, tanta coisa boa que Deus tem me dado, né? Puxa, a tendência do cristão é essa, ele ter as suas bênçãos e depois de ter as bênçãos, ele querer que as pessoas também tenham, ele também querer espalhar aquilo dos outros. É isso que Jesus disse, ide, evangelizar, anunciar a boa nova a todos os povos, né? Então eu pensei, poxa vida, uma coisa tão bonita dessa, não podia ficar só aqui, né? Aquela igreja, ela não cabe todos os jovens, todas as famílias de Manaus. Muita gente em Manaus não conhece uma missa de jovens, de família, assim, né? Então eu pensei, poxa, vamos tentar levar essa coisa boa, essa boa notícia, né? Essa coisa boa para outras pessoas também. E eu, poxa, na minha comunidade, sempre servindo, não deixei de servir. Ia lá todo domingo, mas todo domingo de manhã também estava aqui na nossa caminhada aqui na igreja, né? Muito importante. Então eu decidi, poxa, o que eu pensei? Nós pensamos, vamos levar para São Marcos. Vamos vamos se organizar. E já bateu por toda aquela necessidade que já tinha, a nossa comunidade já tinha uma base para poder ter uma celebração assim de jovens, de família, né? Já tinha uma base tanto dos jovens quanto das próprias pessoas, outras pessoas da comunidade, que na minha caminhada, quando voltei, percebi que todas são pessoas maravilhosas ali na comunidade. As pessoas são muito acolhedoras, muito boas, entendeu? Toda a equipe, não só de música, né? Mas eu acredito que a nossa comunidade estava pronta para ter mais uma celebração, né? Mais uma celebração. E assim para jovens, para a família também. E foi daí que surgiu essa inspiração e nós buscamos fazer um projeto, né? Aí organizamos tudo no papel, tudo como se fosse um projeto mesmo, sabe? Porque a gente tem que ter estrutura, né? Tudo a gente tem que fazer com organização, né? Então fizemos tudo organizado, as justificativas, as necessidades, a estrutura em si para realizar a missa, tudo nós colocamos ali, as pessoas envolvidas, tudo foi colocado e apresentado para o nosso padre, né? O Padre Charles. E aí apresentamos para ele e aí nós, claro, isso a gente conversou com um grupo de jovens também, vamos, o que vocês acham? A gente sempre foi assim, eu sempre busquei fazer assim, inclusive ficamos aí 2 anos, né, como coordenadores de liturgia, os últimos 2 anos passados. Nesse tempo, nesses 2 anos, nós sempre buscamos conversar com as pessoas, com os jovens, né? E o que vocês acham e tal? Claro, a gente tinha ideias também, né? Como essa, foi uma ideia, um projeto, mas que, se por exemplo, ninguém quisesse, os jovens não quisessem, não tivesse estrutura, se a gente não tivesse equipe, não tivesse pessoas, não ia ter como fazer, né? Então, esse não é um projeto meu, não é uma coisa minha. É isso que a gente buscou sempre colocar e fazer com que fosse assim, que fosse uma coisa de todos, né? Uma coisa dos jovens mesmo, e isso que nós conversamos com os jovens. Poxa, o que vocês acham disso? Explicamos, pô, todo mundo gostou, né? Todo mundo, pô, vamos fazer, né? Os jovens gostaram da música, né? A equipe de música.
Só que aí nós também pensamos o seguinte, na parte da música, nós pensamos em fazer uma coisa mais duradoura, sabe? E para isso, como a gente tinha um trabalho na comunidade, a gente pensou, poxa, vamos trazer mais pessoas ainda. E a gente já tinha um grupo bom, né? Mas que não tinha experiência desse tipo de missa e nunca tinha feito, né, uma missa dessa forma. E então nós conhecemos vários músicos lá de Nazaré, né, da igreja de Nazaré. E resumindo, nós criamos amizades assim com vários músicos, muitos músicos, né, lá de Nazaré até de São José Operário também. E nós pensamos, poxa, vamos colocar vários grupos na missa de música, vários grupos de música, porque se a gente colocar só o nosso grupo, primeiro, o nosso grupo ainda está começando esse estilo de missa. Vamos pegar a experiência primeiro, né? Com eles, com quem sabe, né? Trazer para nós pegarmos experiência. Segundo ponto que a gente pensou, se a gente colocar só o nosso grupo, vai sobrecarregar o nosso grupo. Né? Imagina, o nosso grupo toca todo domingo, toda terça. E mais todos os sábados. Ia ficar muito pesado. Tinha que ter uma espécie de rodízio, rodízio, né? E nós criamos escalas. Escalas de trabalho. Né? Escala, olha, uma das coisas mais importantes na igreja ali, na equipe de música, foi escala. Né? Deixa eu perguntar foi uma assim coisa. Que foi tudo. Nós temos hoje aqui na comunidade de São Marcos, aqui no Santos Dumont, são duas missas e uma novena. Né? A missa do domingo, que é às 7 horas da manhã, a missa do sábado, que é às 18h30, essa missa que nós estamos conversando a respeito, e a novena a terça-feira às 19h30. E é bom que, eu lembro que 19 horas, começa, a partir das 19 horas começa. É interessante a gente comentar a respeito disso, porque lógico que a mesma dificuldade que vocês tiveram em organizar uma escala de trabalho para os músicos, para atender a todas essas orações, ela também acaba esbarrando também na necessidade de celebrantes, né? Você imagina que o Padre Charles, que é nosso pároco, atende 4 comunidades. Tem outros, como o Padre Leudo, que foi para Compensa, são 13 comunidades. Então, tem que ter uma quantidade também de celebrantes, pessoas que tenham, que possam, pessoas com vida consagrada, que possam também atuar, que acaba sendo também um impedimento. Uma dificuldade. Uma dificuldade, né? Você conseguir. E isso tudo vem sendo superado. Eu tenho olhado, vocês têm feito um bom trabalho de superação dessas dificuldades. Mas o que eu queria comentar a respeito também dessa dois estilos assim, de missa. Você tem a missa das 7 horas da manhã, que é uma missa muito cedo. Eu lembro que eu conversando com um amigo aqui da comunidade, ele dizia que ele tinha muita dificuldade em acordar o filho adolescente dele para ir para a missa do domingo, né? E era muito cedo, realmente acordar no domingo cedo, eu até brinco, diz que é coisa de velho, acordar bem cedo para a gente ir à missa, mas é uma missa que também ela tem um público, né? Domingo, né? Esse público que deseja resolver todas as suas coisas espirituais logo cedo para poder dedicar o restante do dia à família e ao descanso. E essa missa do domingo, diferentemente da missa do sábado, a missa do sábado já não tem mais aquela desculpa de dizer, não, mas está cedo demais para ir à missa, é 18h30, né? Isso. Aí eu até pensei, realmente são dois públicos diferentes. Exatamente. Um público do domingo e um público do sábado. Eu queria saber se realmente isso que eu estou dizendo faz sentido, se são públicos diferentes e qual é o tratamento, já que vocês tocam nos dois, qual é a diferença que tem de um e de outro? Faz sentido mesmo, é exatamente isso que acontece. A gente começou a verificar esse fenômeno, né? Porque no início, quando a gente propôs o projeto, ficou aquela dúvida, né? Puxa, será que o pessoal do domingo vai deixar de ir, vai para o sábado, poxa, vai esvaziar o domingo, poxa. E havia também aquela preocupação com a equipe de música, será que os jovens vão ficar só no sábado, vão deixar o domingo, vão deixar, né? Graças a Deus, isso tudo foi superado, né? Essa dúvida da equipe de música, desde o início a gente já pensou, né?
Não vamos de jeito. Inclusive foi por isso um dos motivos de a gente fazer escala e chamar mais pessoas, mais amigos para tocar junto, outros grupos de música para tocar com a gente. Para quê? Porque o grupo da comunidade exatamente toca em todas as celebrações. Então aí com vários grupos ficaria mais tranquilo para que o grupo da comunidade tocasse normalmente no domingo e na terça, né? Então isso foi tudo previsto. Mas claro, as pessoas ficaram na dúvida ainda, né? Mas e com o decorrer da celebração isso foi sendo demonstrado, como o senhor disse, realmente foi mostrado isso da equipe de música e também a questão do público, né? Das pessoas que frequentam a missa do domingo. Que a gente percebeu que no sábado, o sábado começou a crescer, né? Aconteceu inclusive um fenômeno muito interessante no sábado, na missa dos jovens da família. Nós fizemos todo um trabalho de divulgação, né, Sr. João? Antes de começar, o senhor inclusive participou com a gente, o senhor faz parte aí com a gente de tudo isso. Nos ajudou bastante ali na divulgação, né? Tanto numa gravação que nós fizemos, né, com o senhor nos ajudando, quanto no blog, né? No blog, fez bastante divulgação. E antes de começar a missa, nós fizemos toda essa divulgação, panfletos, 7.000 panfletos, cartazes, carreatas nas ruas, nós fizemos com os jovens. Foi um movimento muito bonito, muito legal de se lembrar. E aí, por causa disso, na primeira missa, dia 4 de junho de 2011, do ano passado, a igreja ficou tão lotada que ficou gente fora da igreja, fora. Quando teve o passeio do Santíssimo, tinha gente na janela para tocar no Santíssimo. Foi lindo, né? Aquela primeira missa, para se registrar mesmo, que foi registrado algumas coisas. Aí tá, nessa primeira missa, nós, puxa vida, que bom, conseguimos o primeiro objetivo, que da divulgação era trazer as pessoas para conhecer, né, a missa. E pensava, puxa vida, como deu tanta gente, a gente tem que ser precavido, vamos nos preparar. O sábado seguinte, nós deixamos as cadeiras que tínhamos trazido para chegar melhor as pessoas e vamos deixar o próximo sábado, porque, pô, né, deu tanta gente assim para as pessoas não ficarem, né? Seu João, no sábado seguinte, não deu 40 pessoas, eu acho. Eu tomei um susto, assim, foi um baque, assim, tão grande. Eu tava na missa, assim, triste mesmo. Tava assim, não estava entendendo, né, inicialmente o que estava acontecendo. Depois, eu fui refletindo, meditando, rezando, né, e vendo que as coisas de Deus são assim. As coisas começam pequenas. As coisas de Deus não começam assim. Foi uma coisa excepcional. Aquele primeiro dia foi realmente, curiosidade, né? As pessoas veem, poxa, como é isso que estão anunciando tanto e tal. Já não era uma coisa solidificada na cabeça das pessoas, né? Muita gente de outras comunidades vieram conhecer. Teve uma homenagem a um rapaz que tinha falecido há uns 2 anos também, que trouxe muita gente. Então foi uma junção de fatores que fez com que desse tanta gente assim. Mas não foi ainda aquela solidez que na missa do domingo já se tem. É uma missa tradicional, uma missa de 30 anos, né? Uma missa que as pessoas já têm no seu coração, já tem, né? Na sua, vamos dizer, na sua programação semanal, já tem solidificado ali aquela missa, graças a Deus, né? A missa do domingo de manhã. Já no sábado não, ainda não havia isso. Aí o que aconteceu? Foi crescendo, né? Pequeno, aí as pessoas me diziam, não, é assim mesmo, né? Tenha calma, entregue a Deus, tenha paciência, tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo, né? As coisas são de Deus, não é... As coisas, por isso que eu falei, né? Nada tem que ser nosso. Os projetos têm que ser de Deus, entregar a Deus toda a nossa vida aqui no caminho, né? Isso eu venho aprendendo, né? A gente está sempre aprendendo. E aí foi o que a gente foi fazendo. A oração, a fé. O que aconteceu? As pessoas foram pouquinhos, uma falando para a outra. A gente ainda fazia uma certa divulgação, tá? Tinha umas faixas, né, que a gente botava na frente da igreja e tudo. Mas aí foi todo mundo falando, a gente sempre aquela vontade, não, vamos trazer os grupos, vamos continuar com os grupos, com os amigos, tocando. Os amigos vão entender também, e os grupos de música, rapazes abençoados, que mesmo com pouquinha gente, eles iam lá.
estavam lá. E são músicos bons, o senhor tem visto, né? Todos os grupos são músicos excelentes, e meio excelentes tanto na arte, tanto na técnica de tocar, quanto na bênção. Pessoas jovens abençoadas de entenderem que mesmo com pouca gente é uma missão, é um serviço da gente estar ali, mesmo com aquelas poucas pessoas. Um animador dizia, muita gente não é sinal de... O Edmar conversou com o senhor naquele dia. Muita gente não significa necessariamente sinal de que está tudo certo, Deus está ali perfeitamente. Não, tenha calma, não são as pessoas que importam. Importa a gente estar ali para rezar, para entregar para Deus as nossas coisas, entendeu? Acolher bem as pessoas, que importa. Então a gente foi vendo tudo isso e as pessoas foram também percebendo, gostando, foram chamando uma das outras. E aí foi crescendo, foi começando a dar mais gente, chamando mais pessoas para Deus, né, para a igreja. E é ali que elas vão procurar encontrar Deus e tudo, fazer o bem às pessoas. E a missa do domingo permanecia firme. Isso começava a mostrar pra gente que aquele segundo ponto não ia acontecer, aquela dúvida de que iria tirar as pessoas do domingo para o sábado, né? Aí foi crescendo. Hoje a gente vê que, com muita alegria, né, São João, a gente vê que a gente chega no sábado, tá quase enchendo, assim, tá? Tem sábados que fica cheio, né? Alguns não, tá, né? Isso é normal, esse movimento, né? Mas já tá quase, né, enchendo. E no domingo é cheio, né? A igreja é cheia. Então a gente percebe, como o senhor disse, né? Existe mesmo isso. Dois públicos. Sábado é um público e domingo é outro. A gente vê que sábado realmente são aquelas pessoas que, infelizmente, ou felizmente, não sei, vai de cada pessoa, né? De cada, vamos dizer, hábito, né? A pessoa não tem muito hábito de acordar cedo no domingo. A pessoa vem no sábado. Isso é interessante, que é uma proposta evangelizadora, né? Que se abre uma nova via evangelizadora, porque muitas vezes a missa do sábado acaba resgatando pessoas que estavam afastadas da igreja. Exatamente. E eu lembro muito, esse era o intuito também. E eu lembro muito das palavras do Padre Charles quando anunciou a missa aos sábados. Isso, no domingo, né? Que ele usou inclusive uma metáfora muito interessante, que ele diz o seguinte, que a missa do domingo, essa missa tradicional de 30 anos, que era a brisa suave que caracterizava... do domingo, do domingo. A brisa suave, que era aquele povo que já estava consolidado naquela missa, geralmente muito frequentada por senhoras idosas e senhores idosos, que é um público grande aqui no Conjunto Santos Dumont, mas que também alguns jovens também, né? Os que conseguem acordar cedo. Bem com a família, né? Conseguem acordar cedo. E no sábado seria o fogo, né? Fogo abrasador, em que a música seria tocada de forma mais entusiástica, né? Uma coisa assim bem mais forte, que pudesse cativar a atenção dos jovens. Eu, sinceramente, espero que a nossa comunidade continue crescendo e que de repente pode até surgir outras missas, uma missa também no outro momento, grupo de jovens, outros grupos de jovens, e isso tudo depende muito mais de nós como comunidade do que propriamente da própria igreja. Somos nós que, por nossa vontade de buscar a Deus, de buscar as coisas de Deus e incentivar outras pessoas a trilharem esse caminho, é que faz que nossas igrejas sejam frequentadas e que o Evangelho de Jesus Cristo seja difundido a todos. Exatamente. Para a gente terminar essa nossa entrevista, André, eu vou pedir que você toque alguma coisa para a gente, mas eu quero que você escolha o que você quer tocar. Não, você vai escolher o que você vai tocar. Eu sei mais ou menos tocar, agora cantar, se eu quiser até chamar alguém ali para ajudar, a Carol, não sei se ela está aí, mas eu posso cantar também. Eu posso tentar cantar aqui. Agora, gente, que eu digo para vocês, então, gente, vocês que vão estar vendo esse vídeo em algum momento aí na internet, quero dizer a vocês que participam da igreja ou que não participam, fazem parte de um grupo de música ou qualquer grupo, eu digo para vocês, em primeiro lugar, a gente colocar Deus na nossa vida, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Deus em primeiro lugar,
E depois disso vem a família e vem a amizade também. A amizade é uma coisa que é a base de tudo também. Está presente e no nosso grupo, e isso também que sustenta a nossa caminhada. É Deus em primeiro lugar que sustenta, e a nossa amizade. Então vamos nas equipes, nos grupos de música, e sempre Deus, a oração, o perdão, o evangelho, a palavra de Deus e a amizade. Então para isso a gente quer tocar essa música aqui, eu e meu amigo, meu irmão, o melhor amigo aqui, Breno, e alguns amigos nossos do nosso grupo. Tocar essa música aí pra todos. Quem me dá um ombro amigo quando eu precisar, sem perder o caminho que me dará. Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Deus quem consagrou você para sermos bons amigos, só amigos pra sempre, os amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre, amigos sim, se Deus quiser. Peça a Deus que te guarde, abençoe e te dê sua paz. E te dê sua paz. Amigos pra sempre, os amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre, amigos sim, se Deus quiser. Esse aqui toca. A gente não sabe muito a letra, mas tem o sentimento dessa letra. Isso que é importante, viu, gente? Um abraço aí a todos. Valeu.